Boa noite a todos. Prazer reencontrá-los mais uma vez nessa noite em que a gente vem aqui repor um pouco as energias para continuar na caminhada evolutiva que nós temos. Espero novamente poder cooperar com a reflexão desta semana. E ontem uma amiga minha perguntou qual seria o tema da palestra de hoje, né? E eu falei para ela que a gente ia falar um pouco sobre teimosia. Porque nós somos teimosos, né? Nós somos teimosos e nós somos orgulhosos da teimosia, muitas vezes. E eu costumo dizer que além de teimosos, nós somos audaciosos. Porque a gente desafia a vida. Às vezes a vida traz todos os sinais possíveis e a gente continua insistindo naquilo que não deve. Passado tantos séculos, se Jesus entrasse aqui hoje, a gente ainda, por mais que ele falasse, por mais que ele mostrasse, ou tentasse chamar cada um para uma conversa em particular, a gente é capaz de dizer que ele está errado. Isso faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza humana. Então tem um pequeno texto que diz o seguinte: no primeiro dia, bati com força. Tinha certeza de que a porta precisava se abrir. No segundo dia, bati mais alto. Achei que o problema era a insistência. No terceiro, fiquei sentado diante dela, convencido de que a minha vida dependia daquela entrada. Então você está parado diante de uma porta, batendo nela insistentemente no primeiro dia, querendo que ela se abra de toda a maneira. No segundo dia, não convencido, a porta continua fechada e você bate com mais força, com mais insistência. Nesse segundo dia, conhecendo um pouco da natureza humana, a gente já está irritado, né? Já não tem muito mais paciência, porque a paciência também é algo que a gente cultiva pouco. No terceiro dia, a gente já está convencido que não existe outra porta, que a porta é aquela, não há outra. Então, ou ela se abre, ou ela se abre. De qualquer maneira. De alguma maneira, ela vai ter que se abrir. E aí vem a primeira reflexão que nós temos que fazer. Nós aprendemos que tudo na vida, muitas vezes, precisa de força. Ou de muita intensidade. E nem sempre é assim. Muitas vezes é necessário muito mais carinho e jeito do que força. Mas a gente, em situações contrárias, temos o hábito de sempre colocar força em tudo e querer insistir. E aí, quando isso acontece, em situações da vida cotidiana, se você está estudando e foi mal na prova, estude mais. Se os negócios vão mal, trabalhe mais. Se a relação num casamento já não está tão boa, dedique-se mais. Se a vida dói, seja mais forte. Então a gente aprendeu em tudo colocar força, em tudo colocar intensidade. E nem sempre isso vai ser a solução. Porque às vezes, em vez da gente encontrar a solução, a gente começa a encontrar um problema maior. Insistindo com aquilo com o qual a gente ainda não aprendeu a lidar e tentando de todas as maneiras fazer com que dê certo da forma errada. Então essa porta que coloca no texto pode ser várias situações que nós atravessamos ou estamos atravessando nesse momento da vida e de repente não seja para você colocar força. De repente não seja para você bater. De repente não seja para você se irritar, colocar energia, cansar até se exaurir.
Porque muitas vezes não é força, às vezes é um olhar diferente. Às vezes é observar de outra maneira, observar por outro ângulo. Muitas vezes a gente também esquece de fazer uma outra pergunta. Será que estamos diante da porta certa? Porque pode não ser. De repente a gente está parado diante de uma porta, querendo abrir ela de todas as maneiras e ela não se abre. E a gente fica tão vidrado naquilo, colocando toda a energia que a gente tem naquela porta, de repente não é ela. De repente pode ser outra. Então, aqui no texto, vamos para outra parte. Então, repetindo. No primeiro dia bati com força. Tinha certeza de que a porta precisava se abrir. No segundo dia bati mais alto. Achei que o problema era a insistência. No terceiro dia fiquei sentado diante dela, convencido de que minha vida dependia daquela porta. No quarto dia, depois que eu parei, respirei, observei, fiz o relaxamento com a Andréia, entrei em sintonia com a espiritualidade, procurei ouvir a minha intuição, né? Em todos esses anos convivendo com a espiritualidade, uma coisa que eu sempre ouvi, independente do local que eu iria, ou que eu já fui, e são muitos. Sempre ouça o seu coração. Isso é uma palavra que a espiritualidade é uma frase que repete sempre. Então, no quarto dia, depois de respirar, de relaxar, de ouvir o meu coração, levantei os olhos e percebi outras portas, outras trilhas e até janelas que eu nunca havia notado. Olha, é a maneira de observar. Então a pessoa passou um dia, 2 dias, 3 dias. Vamos dividir isso no ano. Janeiro, fevereiro e março eu bati na porta com toda a minha força, querendo que ela se abrisse de qualquer maneira. Não se abriu. Abril, maio e junho, achei que o problema é que eu tinha batido com pouca força. Peguei uma marreta e passei a dar na porta com mais força ainda, porque eu achei que não estava suficiente. A porta ainda não se abriu. Julho, agosto, setembro, poxa, depois de 6 meses tentando, comecei a respirar. Só que já passou meio ano. Você já perdeu 6 meses. Que poderia ter feito diferente. Então chegou lá em setembro, você começou a ver outras portas, outras possibilidades, outras situações. Além das portas, começou a ver janelas também que você nunca observou. Teimosia. As outras portas e as outras janelas sempre estiveram ali. Só que quando nós estamos tomados com a certeza daquilo que a gente tem, e quando nós somos tomados pela falta de paciência, e nós queremos de qualquer maneira ter razão, nós ficamos míopes, para não dizer cegos. Então nós insistimos muitas vezes do que não vai acontecer. E o pior de tudo, a culpa não é nossa. A culpa é da vida. Só que a vida, muitas vezes, traz todas as possibilidades. Mostra todos os caminhos. A gente vem aqui na terça-feira, procura fazer essa conexão com a espiritualidade. Sabe aquele anjo da guarda que desde pequeno a mãe dizia antes de dormir, faz uma oração para o seu anjo da guarda? Não era assim? Então todo mundo continua com o seu anjo da guarda aí. Sabe aqueles sinalizadores que usam nos aeroportos para quando o avião está taxiando, poder encostar? Então, o anjo da guarda de cada um de nós usa um daquele com mais ou menos 1 metro de comprimento, com laranja fluorescente.
fica parado na nossa frente, sinalizando, mostrando o sinal, a direção, dando a resposta, vem a intuição, mas você fala, não, de jeito nenhum, não quero. Não é do meu jeito, eu não quero essa porta, eu quero aquela. Só que aí já se passou 6 meses, meio ano, às vezes meia década, e você continua insistindo na porta errada. Mas a vida é culpada, eu não. Eu sou um anjo, eu sou doce, eu sou calmo, eu sou tranquilo. É a espiritualidade que está errada. É a vida que ainda não aprendeu a me ouvir. Olha só que pecado. Não é verdade? É dessa maneira que nós fazemos. É dessa maneira que nós agimos. E aí, na última parte aqui do texto, que é curto, diz o seguinte. Então, nós chegamos no meio do ano. Então, agora nós vamos chegar em outubro, novembro e dezembro. Agradeci a porta fechada. Olha, já tomamos consciência. Já tomou consciência depois de 6 meses sofrendo, passando raiva, xingando a vida, culpando Deus, não é verdade? Porque aí a gente usa aquela frase assim, devo ter jogado pedra na cruz. Ninguém nunca aqui disse essa palavra, ninguém nunca ouviu essa frase. Coloquei a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Também nunca ouvi ele nunca falar. Não é verdade? Agradeci a porta fechada. Olha, já melhorei. Um pouquinho daquilo que a espiritualidade procurou dar aqui na terça-feira já conseguimos pegar. Já melhoramos um pouquinho. Se a porta tivesse cedido, eu jamais teria descoberto o caminho que realmente era meu. E aí, eu falei, né, que é outubro, novembro e dezembro. Vai chegar dezembro, final de ano. Nós vamos fazer o encerramento aqui, porque vai vir o Natal. Vai chegar o Ano Novo, dia 31. Vem as promessas de Ano Novo. É ou não é? Aí vem as promessas de Ano Novo. Vou para academia, vou parar de fumar, não vou comer mais doce, vou fazer trabalho voluntário e a lista vai aumentando, né? Só que para fazer tudo isso, a gente quer fazer muitas vezes barganha com a espiritualidade. Olha, eu vou fazer tudo isso, mas aquela porta eu quero que se abra. E eles vão dizer, não é aquela. Você vai dizer, então eu não vou. É aí que está a teimosia. Então nós precisamos começar a colocar energia exatamente naquilo que vale a pena. Nós precisamos realmente começar a ouvir o coração, a ouvir a espiritualidade. Quando a gente começa a fazer muita força para algo dar certo, não é para ser. Quando a gente começa a insistir muito com uma coisa e aquilo não sai do lugar, não é para acontecer. Como diz a espiritualidade, o que é para ser seu, o que é para chegar até você, vai chegar naturalmente, na hora certa. Não precisa pegar uma marreta e ficar batendo na porta, porque ela não vai se abrir se não for aquela. Precisamos aprender a nos convencer disso. Precisamos parar de ter orgulho de sermos teimosos, porque só perdemos tempo. É uma insistência que não traz nada benéfico. A gente gasta energia demais, se cansa, se frustra. Aqui no terceiro dia em que estava sentado o personagem diante da porta, vocês acham que ele estava sentado calmo? Vamos olhar aqui para cada um de nós, cada um que se conhece bem, intimamente. Você passou 2 dias ali esmurrando a porta e ela não se abriu. No terceiro dia você está sentado na frente dela calmamente? Sejam sinceros. Estão? Não estamos. Você já xingou toda a sua ancestralidade,
já xingou toda a espiritualidade, já reclamou com Jesus. Se você é casado, já xingou a esposa, ou a esposa já xingou o marido, já brigou com os filhos, já colocou a culpa na sua 10ª geração, a porta continua fechada. E tem o outro detalhe, quando a gente pede um conselho. Olha, eu não estou conseguindo abrir aquela porta, o que você me aconselha? Aí você vai procurar o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Você não ouviu a espiritualidade aqui de terça-feira, não ouviu o seu coração, veio a sua intuição, porque o anjo da guarda é a intuição. E aí você fala assim, isso é coisa da minha cabeça, não é para ser. Aí você procura o seu melhor amigo. 30 anos de amizade. Olha, fulano, fulana, eu estou tentando aquela porta. Já tentei marreta, já tentei solda, né? Já chamei o chaveiro melhor que tem aqui na região, ninguém consegue abrir aquela porta. O que eu devo fazer? Aí a pessoa com toda a calma, respira, ama você de paixão, fala assim, larga a mão disso. Aí você vira e fala assim, mas eu te chamei aqui para você me falar isso? Tem isso também. Não é, Lurdinha? É verdade, a Lurdinha está concordando ali comigo. É exatamente. Mas eu te chamei aqui para você me falar isso. A gente ainda culpa o outro. O outro que deixou, às vezes, de fazer alguma coisa que era importante para ele, para te atender, para te ouvir, para te consolar. Muitas vezes você foi dormir à noite, fez a sua oração, pediu, Senhor, amanhã me traz uma inspiração, me traz uma intuição, alguém para me ajudar a enxergar o que eu preciso. Aí coloca a pessoa na sua frente. Às vezes tem aquele amigo que você não vê há tempos. De repente você vai atravessar a rua, olha quem está lá. Aquela pessoa, aquele amigo. A espiritualidade de algum lugar tirou ele e colocou na sua frente. Aí ele te dá o mesmo conselho que a vida está te dando. Senão ele fala assim, mas tudo isso que você está me dizendo, você quer mais sinais do que isso? A vida já te falou tudo. Mesmo assim, a gente não se dá por satisfeito. Então, nós precisamos passar a entender um pouco mais os sinais que a vida nos dá. Precisamos ser um pouco mais resilientes. Precisamos ser um pouco mais calmos. Precisamos respirar antes de pegar uma marreta e começar a quebrar as coisas, né? Tem vários vídeos aí que a seleção brasileira perdeu no final de semana, as pessoas quebraram a televisão. Quem vai perder? Elas. Não é verdade? Então, antes de nós fazermos isso, nós precisamos entender a vida. Eu tenho um amigo espiritual que ele diz 2 frases. A primeira é: o tempo é Deus trabalhando em nossas vidas. E a segunda é: a vida vibra em nós. Então, se a vida vibra em nós, nós precisamos entender a vida. Nós precisamos passar a fazer a leitura correta das situações e das coisas que nós vivemos no dia a dia. Nós precisamos observar mais, fazer uma leitura melhor e usar menos força. Nós precisamos usar mais entendimento. Às vezes as coisas vão se ajustar com uma conversa que precisa ser estabelecida e ainda não foi. Às vezes os negócios vão melhorar se você olhar, não se você não trabalhar mais, mas se você olhar em outra direção, em outra maneira, fazer uma abordagem diferente. Às vezes a vida dói e ela não está pedindo para você ser mais forte. Ela está pedindo para você ser mais compreensivo. Ter mais compreensão do momento. Às vezes você tirou nota baixa, não é porque você está deixando de estudar, mas às vezes você está estudando da maneira errada.
Nós estamos nessa vida aqui num aprendizado constante e diário. Sempre. E aí nós vamos lembrar daquela frase de Jesus. Vocês me olham, mas não me veem. Me ouvem, mas não me escutam. E assim também nós fazemos com a vida. Então o que vai fazer a vida ser mais generosa conosco é a generosidade que nós dermos. O que vai fazer a vida ser mais generosa é a compreensão que nós tivermos. O que vai fazer a vida ser mais generosa é nós deixarmos de usar força e colocarmos jeito. É nós irritarmos menos e sermos mais compreensivos. Tem uma frase que fala muito, né? Ter menos razão e ser mais feliz. Às vezes a gente quer ter razão demais e acaba ganhando pouco. Todas essas lições nós temos diariamente na vida. E é isso que a gente precisa aprender. Então faz uma reflexão nessa noite. Veja se você está diante da porta certa. Veja se a porta que você está querendo abrir realmente é para você, é sua. Veja se é a porta certa. Veja se você já não bateu tempo suficiente para entender que ela não vai se abrir. Observa do lado para ver se não tem outras oportunidades, para ver se não há outras possibilidades. Como diz o texto, às vezes não tem só uma porta, tem janelas também. Só que você nunca parou para ver. Então, vamos aproveitar as portas que estão abertas, vamos aproveitar as janelas que muitas vezes estão se abrindo. E se aquela porta que você está insistindo tanto, que você queria tanto, que a sua vida depende daquilo, se ela tiver que ser, ela vai se abrir sem esforço nenhum. Na hora certa, com a chave certa, no momento certo. Sem que você tenha que se desgastar, sem que você tenha que colocar energia além do que você tem. Poupa a sua energia. Poupe a sua energia para você ser feliz. Não é isso que todo mundo busca? Felicidade? Então poupe a sua energia para você ser feliz. Em vez de você fazer um esforço muito grande para abrir uma porta ou para subir uma montanha e quando chegar lá no topo da montanha não tiver força para aproveitar a beleza da paisagem, suba mais devagar, pegue outros caminhos, para que na hora que a felicidade chegar você esteja pleno, energizado, mentalmente bem, emocionalmente inteiro, para aproveitar toda a beleza que a vida tem para te entregar. Obrigado mais uma vez pela atenção, uma boa semana. Agora nós vamos passar para os passes